Fala pessoal, sou o Rafael Costa aqui do canal Mídia 12 e hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos sobre o Nest.js, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre Nest, mas eu tenho bastante conhecimento sobre React. Então a ideia desse vídeo é realmente eu ir aprendendo enquanto eu gravo as aulas, até para vocês entenderem como é que eu penso ali quando eu estou aprendendo uma nova tecnologia. Com relação ao Nest, né? Eu já sei, já tenho um escopo, sei ali como ele funciona, mas a ideia desses vídeos aqui vai ser realmente a gente fazer na prática, seguindo ali a documentação dele, beleza? Então vamos lá, né? Eu estou aqui com o site do Next, né? Nextjs.org. E aí, se você abrir aí logo aqui no começo, a gente vai ter essa parte aqui de Learn Next.js, ok? E aí eu vou seguir todo esse passo a passo que eles mostram aqui, né? Se você descer um pouco a tela, aliás, deixa eu clicar aqui em Learn, aprender. E aí ele tem um tutorialzinho. Eu vou seguir no decorrer dos vídeos. Para cada vídeo eu vou em um tutorial. Lembrando que eu não sei Next. Então a gente vai mesmo assim fazer um hands-on. Então vai ser fazendo ali na hora. Pode ser que eu fique meio preso em algumas partes. Mas aí vocês vão entender como é que eu faço até mesmo para sair dessas situações. Beleza? Então vamos lá. O escopo desse cara aqui, ele vai ensinar a gente a criar esse dashboard, né? Fazer o deploy lá na Vercel e utilizar o banco de dados direto ali pela Vercel também, tudo gratuitamente. Então é a nível de estudo aqui, né? Então vamos lá. O que vai ter, ó? Introdução, Getting Started, CSS Style, Optimize fontes e imagens, Create Layout. Então ele vai ensinar tudo aqui, assim, os fundamentos que você precisa para usar o Next, né? Eu sei que o Next ele é muito usado ali, a criação de landing pages, né? Projetos que precisam ali mais do server-side rendering, mas aqui ele ensina a criar um dashboard. Então vamos lá. Nessa primeira aula a gente vai fazer, eu vou seguir aqui, né? E eu clicar em Start Learning. Vamos ver o que tem. Então vamos lá. Lembrando que eu não sei nada, então a gente vai assim fazer, lendo e fazendo e na hora. Ele mostra aqui o curso, a gente vai ter um public home, login, dashboard, explicando um pouco, né? Passa um overview do curso, que é o que eu acabei de mostrar. Vamos ver aqui. Ele diz os pré-requisitos, né? Então, esse curso assume que você já tem um conhecimento básico de React. Então, é comigo mesmo. E JavaScript, né? Se você é novo no React, nós recomendamos você ir para os fundamentos do React. Acho que eu não preciso de ir para os fundamentos, não, mas a gente vai tirar a prova aqui, né? Então, precisa do Node, precisa do sistema operacional Mac, Windows ou Linux. Eu estou usando Linux. E aí, GitHub e Vercel Account, beleza. Tranquilo, aqui até agora para mim tranquilo. Vamos para o capítulo 1. E aí, lembrando, finalizar o capítulo 1 eu paro e gravo outro vídeo. Então, vamos ver o que esse cara ensina aqui, né? Ó, já está usando o PNPM. Legal. Nós recomendamos usar o PNPM como Package Manager, né? Que é mais rápido ali do que o NPM e o Yarn. Beleza, então vamos usar. O que ele fala aqui, ó? Primeiro vamos instalar o pacote. Eu acho que eu não tenho esse pacote instalado ainda como global. Então vou dar aqui um Ctrl Alt T para abrir meu terminal do Linux. Então, vamos abrir. Eu crio aqui uma pasta chamada dev, né? Sempre. Então, opa. Então vou acessar aqui, ó, cd. Poxa vida. O meu fone tá aqui próximo do teclado, tá batendo. Dev, ok.
Então, beleza. Aqui não vai fazer tanta diferença, né? A questão da pasta, mas eu prefiro acessar porque eu vou já trabalhar dentro dela. Então, eu vou dar aqui. Deixa eu ver se o PNPM tá aqui, né? Não, não tem ele instalado. Então, beleza, vamos instalar. npm install i, você pode usar o alias i, né? "-g", instalar globalmente, pnpm. Então, vamos instalar. Lembrando que se você já tem esse cara instalado, não vai precisar instalar, né? E aí, o que que ele fala aqui, ó? Para criar um Nest App no seu terminal, você vai entrar na pasta, não, CD, entrar na pasta, se você quer salvar, e vai rodar o comando. Então, vamos lá, vamos rodar o comando que ele passou, né? Deixa eu só entender o que que esse comando está fazendo, né? Dando um npx, então ele está criando um, um next, né? E aí vai chamar de next dashboard a pasta, o nome da pasta, o exemplo, e tá pegando aqui o exemplo de um repositório Git. Tá mandando usar o pnpm. Deixa eu ver esse repositório, né? Vamos lá. A instalação básica já deve ter o modelo aqui pronto, né? Página, query, assist. Então, beleza. Vamos copiar aqui. Eu já estou dentro da pasta que eu quero. Ele vai criar uma pasta, né? Então, eu boto todos os meus projetos aqui dentro da dev. Então, vou Ctrl Shift V aqui. Lembrando que para colar, se você estiver usando no Linux, é Ctrl Shift V, né? Eu dou o Ctrl V lá e Ctrl Shift V. Então, beleza. Ele vai fazer uma série de perguntas. Deixa eu ver se ele diz aqui as perguntas. Não. Então, vamos seguir aqui do jeito que você quer proceder. Quero proceder. Beleza, fazendo download ali. E aí ele vai baixar tudo, né, e instalar o que for necessário. Então vou dar uma pausinha, esperar aqui ele terminar. Pronto, rapaz, isso é até rápido, viu? Então, beleza. Baixou aqui. E aí no final ele mostrou que sucesso. E aí se eu quiser rodar o run dev, né? Então deixa eu dar um ls aqui para ver todas as minhas pastas. E cadê este cidadão? Ou foi o que ele criou? Tá aqui, ó. Next Dashboard. Então eu vou dar um CD Next Dashboard. Beleza. Feito isso, né? A gente baixou. E aí ele pede pra gente acessar a parte, foi o que eu fiz. E aí a gente vê a estrutura do projeto. Então vamos ver aqui. Eu vou dar um code ponto, que aí ele vai abrir essa pasta no meu VS Code. O VS Code abriu aqui em outra tela, né? Então vamos. Inclusive, eu vou até dividir aqui a tela em duas, né? A gente bota a documentação aqui para a gente ir acompanhando. E aí, beleza, eu tô aqui com o meu projeto, ó, a estrutura de pasta do Next, né? Tem ali app, contém aqui todos os componentes, então tudo vai ficar aqui, né? Para quem é acostumado pelo menos eu uso bem mais o React do que o Next. No React, quando você instala com Vite, né? Ele vai criar a pasta source e aí tu bota tudo lá. Aqui no caso ele vai ter a app. Acho que é padrão. Vamos ver aqui no package.json o que que tem. Lembrando, pessoal, que eu estou aprendendo aqui com vocês, viu? Eu não sou acostumado a usar o Next.js, não. Então vamos lá. Ok, entender. Tem a pasta lib, contém as funções usadas na aplicação. Acho que essa lib é só para o exemplo aqui, né? Funções no exemplo. Então ele tem várias funções aqui que ele já deixou de exemplo. O UI contém todos os componentes que a gente vai usar, então a mesma coisa. Ele já deixou pré-pronto ali, né? O botão, os componentes que a gente vai precisar na aula que ele está dando aqui. Então, beleza, aqui
Então, tem a public que vai ter todos os assets, imagens, então beleza. É assim que ele trata. Tem imagem, ok. Tranquilo. Config files. Você vai notar o nest config.ts, que é na raiz da sua aplicação, né? Tá tudo em inglês, estou traduzindo aqui para vocês. Então, o que que esse cara tem? Tem aqui esse net config.ts. O que que esse cara faz? Aqui só importa e pronto, e tá sem configuração. Beleza. Node e most of these files are created. Alguns outros arquivos também foram criados e configurados com create next app. Você não pode modificar, você não precisa modificar eles nesse curso. Então não vai modificar, mexer em nada nesses outros arquivos aqui. Placeholder data, vamos ver. Quando estiver criando a interface, né? Vai ajudar a ter alguns placeholder data. Então ele já criou aqui no lib, ó. Então, vamos olhar aqui. Placeholder data. Ele já vai simulando aqui as APIs, né, que a gente vai consumindo. Então, é dados mocados. Beleza, já está entregando. No capítulo de setar seu database, você vai usar o database. Então, beleza. Então, ele vai, como eu falei, ele vai criar um dashboard ali com todo com, com banco de dados e tudo, acessando banco de dados, tudo, né? Então, ok. Se você não sabe TypeScript, nós vamos prover o código dependendo ali do TypeScript, né? Por agora, né? Dê uma olhadinha aqui no Definitions TS. Vamos ver o que esse cara tem. Nós manualmente definimos os tipos que vão ser retornados. Então aqui nesse Definitions, ele já deixou pronto toda a tipagem que a gente vai precisar. Eu já conheço TypeScript, inclusive em breve vou estar organizando aí, gravando um curso de TypeScript, pelo menos os fundamentos, né? Aqui no canal, beleza? Então, tem todas as tipagens aqui. A gente não precisa se preocupar com isso agora. Então, usando TypeScript, você tem certeza... Deixa eu ver, ensure. Você garante, né? Que não vai acidentalmente passar um formato de data errado. Sim, o TypeScript, né? Ele é interessante por isso, né? Quando tu tipa ali o um exemplo, posso até dar um exemplo aqui. Const custom, né? Se eu der 2 pontos aqui de ser que esse cara é do tipo custom, quando eu criar o objeto, né? Sei lá, ele já vai me sugerir aqui, ó, IG. Então, IG, vou botar no, sei lá. E aí, name, ele já vai me sugerindo aqui, ó. Name. Então, o próprio editor, né? No caso aqui eu estou usando o Copilot, então ele vai dar outras sugestões, mas aqui, quando você usa tipagem com TypeScript, ele já vai te sugerir aqui, ó. Esse name aqui é sugestão do próprio VS Code, né? Por quê? Porque ele está tipado, então ele vai saber que esse cara é um customer e aí ele vai ter todas essas propriedades. Então é bem interessante isso porque, sei lá, pode ser que tu queira criar uma variável e aí tu cria outro canto e aí tu não sabe, às vezes não lembra qual os dados que estão aqui e aí fica uma bagunça, né? Quando você não usa o TypeScript, beleza? Então, ele só está dizendo aqui que vai usar o TypeScript. Aí, legal, então beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai instalar e ver o que tem aqui, né? Então, dê uma olhada aqui na estrutura de pastas, né? Assim, basicamente lembra o React puro, mas com algumas diferenças. É mais de arquitetura, de como de onde ele coloca os componentes, né? Então,
Beleza, vamos lá, pessoal. E aí, vamos dar um PMI. Vamos instalar aí as dependências, né? Tem uma mensagem aqui. Script, local file, resolution script, não sei o que é isso. PNPM approve builds. Deixa eu botar aqui no Google. Ah, porque ele ignorou esses scripts aqui. Ele está dizendo que deveria ser permitido, né, rodar todos os scripts. Tu tem que dar um. É, tô fazendo o que ele me pediu aqui, né? Espero que ele rode tudo. Parece que ele não rodou esses dois, mas vamos entender mais pra lá, mais pra frente. Então vamos lá, ele manda dar um pnpm dev. E aí ele vai levantar o servidor local aqui. Vamos ver o que que tem nesse cara. Rapaz, cliquei aqui com o botão. Ah, abriu duas vezes. Não, eu não queria que abrisse aqui, não. Vou fechar isso aqui. Vou abrir aqui mesmo. Digitar, né? Localhost 3000. Fechar aqui. É, tem os arquivos aqui todos desconfigurados, sem estilo nenhum. Vamos ver o que que tem aqui, só para eu entender essa rota aqui, como é que ela é gerada, né? Tem um page aqui, pronto, parece que é aqui. Deixa eu ver se tem essa Welcome to... Opa, deixa eu voltar. Pronto, tá aqui, ó. Welcome to Acme, então... ele tem só a estrutura do JSX, né, aqui, então, no page. Então ele já tá pegando essa page aqui com a rota. Então, beleza. Eu só entendendo aqui o que tá acontecendo, né? Ah, tá aqui, ele falou, ó. No seu browser, né, na sua homepage, você vai ver algo parecido com isso. Intencionalmente não estilizado. Então, é isso. Próxima aula, né, ele vai ensinar aqui como estilizar. Então, primeira aula é isso, galera. Espero que esteja ajudando. Lembrando que aqui, esses vídeos vão ser mesmo, tipo, eu tô aprendendo junto com vocês. Entendendo aqui o que, que ele está passando no código. E aí isso é bom também porque vocês aprendem ali a forma de pensar, né? De como resolver os problemas na hora. Então, é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Próxima aula a gente vai ver isso aqui, que é como é que estiliza ali no Next, beleza?